Baki sorria e adorava. Piccolo batia e Baki pensava, não vou me esquivar. Ele defendia e era jogado pra longe. Rapidamente Piccolo colava e golpeava. Baki chutava seus braços. Porém o Baki debochava e falava, que cara de espanto é essa, Piccolo? E ele falava como se Piccolo estivesse pensando, golpeei esse baixinho e ele não foi jogado pra longe, né? Baki dizia que a época moderna tinha artes marciais, onde apenas força bruta não era tudo. Ele havia combinado poder, velocidade, estamina e experiência. Baki era um dos ápices das artes marciais modernas. Piccolo golpeava com os dois punhos, Baki defendia, chutava e o cortava. Técnica e habilidade venceriam aquele monstro. A técnica que ele lapidou ao longo de toda a sua vida. As técnicas milenares viviam em seu corpo. A técnica que a humanidade desenvolveu ao longo da história. Piccolo chorava desesperado e emanava uma aura. Ele lembrava de seu passado, ele enfrentou dentes, garras e chifres por toda a sua trajetória. Porém, 3 auras surgiam, 3 novas experiências recentes. Hetsu era como garras, Katsumi era como dentes e Jack Rama era poderoso como chifres. 3 vítimas que faziam parte da história de Piccolo. Piccolo golpeava e Baki pensava, eu poderia se esquivar, porém eu quero entrar no seu território. Antes de ser acertado, Baki contra-atacava e pensava, ele não se defende ou se esquiva. Piccolo chorava, mas não parava de bater, porém o contra-ataque de Baki vinha de novo e de novo. Hetsu contava que 2 pugilistas, por mais fortes que eles sejam, por mais sinistro que um deles seja, por mais resistente que seja seu pescoço para suportar golpes, todo tipo de castigo, contra-ataques são fatais. Quando nocauteado, até o pescoço de Piccolo, que parecia uma rocha, se nocauteado, ele ficaria indefeso como um bebê. Ele conta sobre George Foreman, que dizia que ele tinha tanta potência que comparavam seus golpes a absurdos, até contavam que ele era capaz de derrotar um elefante. Ele era o maior nocauteador de sua época. Porém, um dia ele enfrentou um campeão mais fraco, se chamava Muhammad Ali. Ele golpeava como um fantasma, rápido demais, apenas trabalhava com contragolpes, e George Foreman e inúmeros outros foram uma das suas vítimas. Contra-ataques são mortais. Baki surrava Piccolo e o predador de dinossauros pensava desesperado. Os dentes que tentaram me devorar foram quebrados pelos meus punhos. As garras que tentaram me cortar foram espremidas pelas forças das minhas mãos. Cada inimigo, por mais mortal, por mais pesado ou gigante, foi derrotado por mim. Piccolo era soberano, o mais forte ao longo de toda a história. Dinossauros eram jogados e esmagados, porque agora ele era encurralado. Seu poder e tamanho era inútil. Ele fugia de um lado para o outro em velocidades absurdas, porém Baki o seguia com uma facilidade extrema. Mais e mais, sem parar, Piccolo chorava e se desesperava. O orgulho mantido por milhões de anos caía no chão. Baki caminhava e se ajoelhava na sua frente. De repente, ele estendia seus punhos. O combate retornava, mas agora era diferente. O orgulho de Baki se negava a deixar ele usar técnicas marciais. Se Piccolo era o mais forte, ele o venceria no seu próprio território. Porém, quando eles trocavam golpes, o instinto de sobrevivência de Piccolo fez o homem pré-histórico usar uma técnica marcial que arremessava Baki de cabeça no chão. Baki já estava desgastado de golpes anteriores, o resultado foi ele nocauteado no chão. Piccolo chorava e sentava desolado. Ele havia recorrido a uma arte marcial. Ele se sentia culpado por descumprir o compromisso dos punhos tocados. Um compromisso para ver quem que era o mais forte. Na plateia, Tokugawa perguntava para Hetsu e para Hanayama o que vocês acharam da luta, quem venceu? Hetsu dizia que aquela pergunta era boba, pois Piccolo era o único agora capaz de acabar com a vida de Baki, que estava no chão. Então a vitória era dele, isso era óbvio. Tokugawa dizia que compreendia e perguntava a opinião de Hanayama. Ele dizia que pensava totalmente diferente. Técnicas e habilidades foi algo que o mais fraco criou para vencer o mais forte. Você treina, você molda e você esculpe. Suas habilidades vão a outro nível até você conseguir vencer o mais forte. Piccolo nasceu forte e ele foi encurralado. Baki o levou ao desespero. Por isso que para ele, Baki era o vencedor. Hetsu e Hanayama eram 2 monstros, 2 referências em seus respectivos mundos, e ainda assim eles pensavam diferentes. Baki é levado numa maca, porém quando os primeiros socorros chegavam, Baki não estava mais lá. No ponto mais alto do prédio,
Baki ia até Piccolo, que estava totalmente desolado, deprimido, e Baki perguntava se ele poderia visitá-lo de vez em quando. Daquele combate, uma amizade surgia. E essa foi a luta de Baki contra Piccolo, uma luta que ocorreu antes de Baki contra Yujiro. Essa luta serviu como preparatório para o Baki enfrentar o Yujiro, galera. Enfim, meus amigos, mais um vídeo vai chegando ao fim. Se vocês gostaram, eu conto com seu like. Se não gostaram, um dislike, não tem problema. Meus amigos, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.